Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o Davi. Eu sou estudante do bacharel em teologia. Eu sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Oficina do Nazareno. Minha função ali na igreja é presbítero, eu sou presbítero na Assembleia de Deus, Ministério Oficina do Nazareno. E hoje nós vamos falar sobre algo interessante, sobre algo extraordinário, que é a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro, aqui no Brasil. Quem foi a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo aqui no Brasil? E nós vamos falar sobre essa pessoa. É interessante que vem dois missionários, creio que alguns já conhecem, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vieram para o Brasil dois missionários chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. São dois dos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil. Eles vêm lá do movimento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, o grande avivamento de Azusa, e vêm para o Brasil para trazer a mensagem pentecostal, a mensagem do Espírito Santo, a mensagem que o Senhor Jesus batiza no Espírito Santo, batiza os seus servos no Espírito Santo. E eles trazem essa mensagem para o Brasil. E tem uma primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo em solo brasileiro. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa. Essa pessoa foi a irmã Celina Martins de Albuquerque. Ela nasceu em Manaus, no estado do Amazonas, em 19 de setembro de 1876. Foi quando a irmã Celina de Albuquerque, que foi a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo no Brasil, nasceu. Ela casou-se com 25 anos. Com a idade de 25 anos ela se casou. Isso em 25 de setembro de 1899, com o senhor Henrique Albuquerque, o esposo dela, obviamente. Depois disso, ela muda-se do Amazonas para o estado do Pará, onde nós bem sabemos que, através de uma revelação vinda do Espírito de Deus, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram. Depois do avivamento lá que eles tiveram, foram batizados com o Espírito Santo, eles tiveram a revelação de Deus sobre Belém do Pará no Brasil e vieram. Então ela se mudou do estado do Amazonas, onde ela nasceu, e foi para o estado do Pará. Ali, quando ela chegou no estado do Pará, ela aceita Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da vida dela. A irmã Celina aceita Jesus como o único e suficiente salvador de sua vida. Que coisa gloriosa é a pessoa aceitar Jesus, né? Algo extraordinário. Nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente salvador. Então ela aceita Jesus na igreja batista, onde ela também foi batizada nas águas no dia 9 de maio de 1909 por Almeida Sobrinho, o pastor daquela igreja ali. Então, o pastor Almeida Sobrinho foi o pastor que batizou a irmã Celina de Albuquerque nas águas. Ela se converte na igreja batista e foi batizada no ano de 1909, no dia 9 de maio. Vem os missionários que vão se reunir primeiro na igreja batista, falando da mensagem do batismo no Espírito Santo, o que nós conhecemos, né? E eles vão falando e ganham algumas pessoas que passam a crer naquela mensagem. Uma dessas pessoas foi a irmã Celina de Albuquerque. E essas pessoas começam a orar e a buscar o batismo no Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E nesse meio período, cerca de 1h da manhã do dia 8 de julho de 1911, em sua residência na rua Siqueira Mendes, número 79, nesse local, nesse ano inesquecível, a irmã Celina de Albuquerque, ela é batizada
com o Espírito Santo de Deus. Olha que algo extraordinário. Então, no dia 8 de junho de 1911, ela é batizada com o Espírito Santo. E a irmã, e eles saem comunicando que ela foi batizada no Espírito Santo. E as pessoas começam a ser atraídas por essa mensagem do batismo no Espírito Santo e começam a querer saber mais sobre isso. Então essa foi a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo aqui no solo brasileiro, a irmã Celina de Albuquerque, essa serva memorável do Senhor, essa santa serva do Senhor, que já obviamente já partiu para a glória, já está com o Senhor Jesus no repouso eterno. Ela faleceu com a idade de 95 anos. Já estava anciã no dia 27 de março de 1969, em Belém do Pará. Foi o ano que a irmã Celina de Albuquerque foi recolhida pelo Senhor, pelo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, às mansões celestiais. Olha que algo extraordinário, essa pessoa, essa senhora, irmã Celina de Albuquerque, a primeira pessoa em solo brasileiro a ser batizada pelo Espírito Santo de Deus, que teve uma vida de que os relatos da história contam que quando ela tinha oportunidade, ela falava de seu Salvador, ela falava de Jesus, nosso Salvador. Qualquer oportunidade que ela tinha era a oportunidade de ela expressar a mensagem de Cristo, dela falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dela propagar a mensagem do Evangelho. Olha que algo extraordinário que nós vemos lá no livro de Marcos, né? Que nós devemos pregar o Evangelho, Marcos 16, nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. E a irmã Celina de Albuquerque fazer isso. E agora ainda mais cheia do Espírito, batizada no Espírito Santo, foi a chama pentecostal que foi acesa em seu coração e fez com que ela continuasse ainda mais fervorosa na obra de Cristo, cumprindo assim aquilo que o Senhor chamou a todo o crente, que é propagar o reino de Deus, propagar a mensagem do Evangelho. E hoje nós comunicamos um pouquinho da história da irmã Celina de Albuquerque, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro. Olha que algo extraordinário. Que Deus seja glorificado. Você curta esse canal, compartilhe, dê o seu joinha, deixe seu comentário, uma pergunta. Pode deixar pergunta teológica, porque esse canal, Teologia Pentecostal Bereana, é de teologia. Nós vamos falar um pouco de história e de teologia do movimento pentecostal clássico, porque nós cremos e nós professamos o pentecostalismo clássico. Como nós bem sabemos, há várias vertentes do pentecostalismo, mas nós somos pentecostais. Eu sou pentecostal clássico. Que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus seja glorificado.